Olá, este é o podcast Ponto de Encontro. Muito obrigada por se juntarem a nós. Nestas conversas damos a palavra aos nossos parceiros e hoje temos connosco a Raquel Freire. A Raquel Freire é cineasta, escritora, argumentista, produtora, cidadã e mãe. Estudou Direito, História e Estética do Cinema, também português, na Universidade de Coimbra. É Advisory Board Member em Portugal Invisíveis e Insubmissas, Leading Woman in Portuguese and Spanish Cinema and Television, universidades de Exeter, Oxford e Kent. Foi professora de Interpretação para Cinema de 2003 a 2012 na ESMAI. É professora convidada de universidades portuguesas e estrangeiras na área de cinema, estudos de género, arte e política. Da sua obra cinematográfica destacam-se Rio Vermelho, Rasganço, Esta é a Minha Cara, Veneno Cura, Dreamocracy, que estrearam em festivais internacionais de cinema como Veneza, Turim, São Paulo, Montreal, Leeds, Clermont-Ferrand, Porto Pós-Doc, nas salas de cinema e televisões em Portugal e em França. Foi distinguida no Festival de Cannes pela European Film Foundation como jovem produtora de cinema europeia em 2000, foi argumentista da Raiz do Coração de Paulo Rocha. Raquel Freire estreou-se como dramaturga e encenadora com Nós Outros, do qual foi criadora e uma das intérpretes a convite do Festival Tant d'Images, para o qual realizou 10 curtas em 2009. Escreveu e realizou SOS Save Our Souls, documentário curta, Festival de Cinema Antirracista do Porto. Realizou Burning Rasganço, Burning Austerity, 10 vídeos criados para a plataforma Art Protesters, exposição Art Stabs Power, que se vayan todos. Escreveu e realizou o filme do espetáculo Happy Island com Larribot e Dançando com a Diferença, que estreou no Festival de Geneve em 2018 e na Culturgest em 2019. Realizou os videoclipes Mulher do Fim do Mundo e Lisboa Não Sejas Racista para Fado Bicha. Estreou no MAT, Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia, o filme Mulheres do Meu País, que co-realizou com Tainá Manechi em 2020. Escreveu, realizou e produziu a trilogia de documentários História das Mulheres do Meu País, que estreou na RTP1 em 2021. É também autora do filme Mulheres do Meu País, que foi premiado com uma menção honrosa no Porto, FAM, International Film Festival, em 2022. Escreveu e co-realizou com Larribot a curta-metragem Differentness, com a Companhia Dançando e com a Diferença, em 2024. É autora do ensaio sobre a obra de Patrícia Brandeira, edição Museu de Serralves, Prémio Revelação 2014, e do livro Trans-Iberic Love, publicado em 2014. Em 2016 publicou o conto Azul Escuro, editado em alemão e lançado em 2017 na Feira Internacional do Livro de Frankfurt. Olá Raquel. Olá. Bem-vinda ao podcast Ponto de Encontro. É um prazer imenso ter-te aqui connosco para falarmos sobre o teu percurso tão rico e tão longo e tão diverso, do teu processo criativo e da tua obra. Para começar, conta-nos um pouco sobre ti. Como é que começaste nesta área do cinema? Como é que foi iniciar-te nesta aventura do cinema e da escrita? Foram movimentos paralelos. Eu ainda não estava na escola primária, portanto tinha uns 5 anos, e a minha mãe levou-me no Porto, no teatro, na altura era Teatro Cinema, agora é só Teatro São João, que é assim o grande edifício do Porto. Levou-me a ir ver um filme, numa sessão do Cineclube, que se chamava Ladrão de Bicicletas. Lembro-me até hoje do que senti, ou seja, aquele telão gigante e eu e a minha mãe a assistirmos, e lembro-me que eu ainda não sabia bem ler, portanto eu senti o filme mais do que li o que estava nas legendas, e fiquei tão comovida e foi uma experiência tão sublime que eu quis repetir.
Então chateei a minha mãe para ir no dia a seguir, e no dia a seguir, e no dia a seguir. A minha mãe, que tinha muito mais que fazer, foi sempre uma excelente mãe, eu tive muita sorte com a minha família e com os meus pais, resolveu inscrever-me no Cineclube do Porto. Ou seja, resolveu fazer aquilo que uma mãe deve fazer, que é autonomizar, emancipar. E disse, então se queres ir ver filmes, inscrevo-te aqui no Cineclube e tenho umas sessões, ao sábado de manhã, ao domingo de manhã, pronto, podes ir. Eu ainda era muito pequenina, eu tenho até hoje o meu cartão do Cineclube com uma fotografia com 5 anos. E foi assim que eu comecei a viver estes momentos de pura emoção, que eram os momentos em que eu ia descobrir os clássicos ao Cineclube do Porto. Portanto, a minha ligação com o cinema vem daí, é uma coisa que vem da minha mãe, portanto não pode ser mais visceral do que isso, não é? Depois esta relação minha com a minha mãe e com o cinema tornou-se cada vez mais forte, porque a minha mãe ao longo da vida foi cegando, já na altura via muito mal, e portanto eu ia com ela ao cinema, ficávamos normalmente na primeira fila ou segunda para ela conseguir ver, e depois eu contava-lhe o filme e fazíamos isto todas as semanas. Portanto, eu criei uma relação de contar o filme, portanto, uma segunda interpretação sobre o que estava a ver e que tinha que fazer ao mesmo tempo. Às vezes acontecia, eu ia ver o filme sozinha e depois ia a seguir com a minha mãe. Primeiro tinha que ver sozinha para ver o filme e absorver o filme, e depois ia com a minha mãe para lhe contar o filme a ela. E portanto foi sempre uma relação, era o momento mais esperado da semana, era assim uma coisa, e ao mesmo tempo, como a minha mãe era uma pessoa muito ocupada, uma intelectual, uma ativista, trabalhava imenso, aquele era o momento que ela me dedicava a mim. Portanto, havia um momento, uma carga de profundo amor e uma carga afetiva também ligada àquele momento. A escrita surge sozinha e surge porque eu sonhava muito, desde pequena sempre sonhei muito, continuo a sonhar hoje, e quando sonhava, quando era criança, tinha 5 anos, eu depois não conseguia distinguir o que era a realidade e o que eu tinha sonhado. O que era bastante embaraçoso, porque eu podia chegar aqui e dizer, então ontem não tivemos, e tu dizias, não, e eu ia perceber-me que tinha sonhado e que, pronto. E então comecei, ainda pequenina, antes de ir para a escola primária, a minha avó, que era professora, deu-me um caderno vermelho, eu até hoje tenho cadernos vermelhos onde escrevo, e eu comecei a escrever lá os meus sonhos. Primeiro eram os gatafunhos e depois comecei a escrever umas palavras e foi assim que eu comecei a escrever. E pronto, e daí primeiro eram os meus sonhos, depois foram as primeiras histórias, e a escrita foi realmente a primeira forma de me expressar que eu tive. E ainda hoje, eu lembro-me que eu muitas vezes dizia que escrevia para ter a certeza que as coisas aconteceram, ter a certeza que realmente... para teres esse registro. Para ter esse registro, que eu realmente vivi aquilo. E continua a ter esse papel fundamental até hoje. Falando um pouco do teu pai e da tua mãe, da tua família nuclear, digamos assim, o teu pai foi um capitão de abril, a tua mãe, enquanto professora da telescola da RTP, era constantemente perseguida por um PIDE. Este foi um mote para abraçares a luta constante pela liberdade? Eu tenho o imenso privilégio de descender de uma família de lutadores e lutadoras antifascistas. Vem desde o meu trisavô, que era o Zé das Letras na Póvoa e que era o único homem de esquerda na Póvoa de Varzim, que é uma terra bastante conservadora e reacionária. E onde ele escondia os presos políticos, que depois levava escondidos para uma quinta onde ele tinha e depois davam um salto. E portanto, o património que eu tenho, a minha ancestralidade vem daí. Claro. Não é uma família com posses, com dinheiro, é uma família que tem esta história, é a nossa história. E portanto eu cresci, ainda por cima, com mulheres que são contadoras de histórias, e eu cresci a ouvir estas histórias. Os meus meus avós estiveram envolvidos na luta antifascista, os meus pais arriscaram a vida e estiveram diretamente envolvidos. E inclusive eles diziam que só queriam ter filhas e filhos quando chegasse a democracia, porque eles tinham a certeza que a democracia ia acontecer, porque eles estavam a lutar, mas eles tinham a certeza que mais dia menos dia ia acontecer.
E acabou por acontecer antes, eu acabei por nascer uns meses antes do 25 de Abril, e inclusive há histórias dos meus pais terem missões e terem que me levar nas missões. Portanto, há uma história de me terem posto ter que fazer uma distribuição à noite e depois puseram os folhetos, a propaganda clandestina, não é? Nas fraldas e pronto, e de serem parados pela PIDE e eu ter aquilo escondido. Portanto, desde bebê que eu cresci nessa convicção, e eu acho que isto é fundamental, que é, quando as coisas estão mal, se as pessoas se juntarem, é possível mudar. Eu cresci a acreditar nisto e a ter o exemplo à minha volta de que isto era possível fazer. Portanto, quando as pessoas se juntam em coletivo, conseguem mudar situações de injustiça, todas as situações de desigualdade, de situações terríveis que nós vivemos hoje em dia e que sempre se viveram. E a força vem deste coletivo, que pode começar na família. Sei lá, a minha avó tem na porta de casa uma placa de homenagem, porque foi em casa dela, no final dos anos 60, que se formou o embrião do Sindicato dos Professores. Fantástico. E portanto é tudo assim, há histórias, há muitas histórias. Por essa razão, eu decidi, há uns anos, filmar as histórias das mulheres que em Portugal lutaram contra o fascismo e das mulheres que em África lutaram contra o colonialismo. E desta luta conjunta, e que ganharam essa luta, porque tivemos o 25 de Abril e a independência dos países que eram colonizados. Portanto, e esse é o meu filme que vai sair agora, sim. E que eu acabei de terminar, Parabéns. As Mulheres de Abril. Comemorámos há pouco tempo, não é? Os 50 anos do 25 de Abril, os 50 anos da inauguração da democracia em Portugal. Como é que tu vês a democracia hoje? Então, eu, exatamente pelo que acabei de dizer, aprendi também que a democracia não é uma coisa estanque, não é? Nós não conquistamos a democracia e depois ela fica lá linda e maravilhosa só para nós usufruirmos. A democracia é aquilo que cada coletivo, cada povo constrói em cada momento histórico. E se as pessoas não lutarem por terem uma vida democrática e por a democracia se exercer nos diversos campos, não é só votar de 4 em 4 anos, é a democracia no acesso a uma vida digna, a ter uma vida digna. Isto implica saúde, habitação, educação, a música de Sérgio Godinho, não é? Liberdade, pronto, uma série de coisas. A liberdade a sério. A liberdade a sério. Só existe quando existir o pão, a habitação, a educação, pronto, tudo isso. E essa era a grande promessa do 25 de Abril. Eu acho que há um lado das nossas liberdades civis e políticas que foram garantidas, sem dúvida, mas o resto, a construção da democracia como uma democracia completa, está a ser feita até hoje. E faz-se com avanço e com recuos, infelizmente. Tivemos grandes avanços, mesmo recentes. Eu não me posso esquecer da luta pelo direito ao aborto, por exemplo, que as mulheres deste país levaram a cabo e venceram, porque não tinha sido um direito conquistado no 25 de Abril. No 25 de Abril estava-se ocupado com outros direitos, portanto as mulheres ficaram para trás, não é? O direito à igualdade no casamento para pessoas do mesmo sexo, que é um direito também recentemente adquirido. Ou seja, nós temos feito o nosso caminho e o nosso passo, e são tudo direitos que foram conseguidos com uma grande luta ativista por trás. Ninguém nos deu nada. São tudo conquistas nossas, do povo que lutou e que se juntou para conquistar estas coisas. Por outro lado, nós vemos que há retrocesso. O que eu posso dizer como marxista também que sou, não é? Tenho esta formação bastante teórica e bastante sólida da minha juventude, é que sempre que nós temos forças progressistas, forças que avançam no sentido de uma maior igualdade, de uma maior justiça, de uma maior democracia, há a reação das forças conservadoras que não querem perder os seus privilégios adquiridos há séculos, não é? Portanto, mas é dialético, não é? É isso, é uma dialética. As forças conservadoras reagem e, ao reagirem, quem avançou muitas vezes morre porque deu a cara.
Exatamente. Ou sofre consequências terríveis porque acabou de dar a cara para aquele avanço, não é? E, portanto, obriga a que as pessoas se reagrupem de novo e percebam quais são as novas formas de combater, novas formas de fascismo, de conservadorismo, de regressão mesmo, de regressão de direitos. Sim. E, portanto, não é um círculo assim, a história não é isto, não é? Claro. A história é uma espiral que avança e recua e às vezes, infelizmente, damos 3 passos atrás para dar 5 à frente. Exatamente. Eu gostaria imenso, eu sou mãe, e eu gostaria imenso de poder dizer ao meu filho que é sempre, a democracia é sempre a estrada do sucesso, vamos sempre em frente. Não é assim. Não é assim. Temos que ser nós a lutar por ela, e se nós nos distraímos e ficamos a dormir à sombra da bananeira, há outras forças fascistas e conservadoras que avançam. Certamente, claro. Quais foram assim os maiores desafios que tu enfrentaste como cineasta? Tiveste que enfrentar preconceitos, tabus? Olha, o meu maior desafio foi, eu como sou filha destas pessoas que fizeram o 25 de Abril, eu acreditava que o 25 de Abril tinha chegado ao cinema. E o 25 de Abril não chegou ao cinema. Não há uma democratização de quem tem acesso a filmar, de todo. Nós temos mais de 50% das mulheres, 50% das pessoas que realizam são mulheres, e no acesso aos apoios não temos sequer 1%. Ou seja, são os homens que têm 99% dos apoios. Isto são os dados do ICA, e portanto eu no início pensei, mas como é que isto não está a acontecer? Isto é um problema individual. E depois comecei a olhar à volta e comecei a ver, não, espera aí, isto é um problema coletivo. E para problemas coletivos, soluções coletivas, não é? Porque sozinha a lutar não ia a lado nenhum. Claro. Portanto, com muitas mulheres de diferentes áreas do cinema, não é? Porque o cinema é uma orquestra, é uma equipa. Claro. Há centenas de funções numa equipa de cinema. Exatamente. Juntamo-nos e fundamos a MUTIM, a Associação das Mulheres Trabalhadoras das Imagens em Movimento. Exatamente para estudarmos o que estava a passar em Portugal, e fizemos um estudo através de uma universidade, fez um estudo independente para analisar a situação de discriminação e o que é que se passava. E a associação existe desde quando, Raquel? 2022. 2022. Fundamos no final de 2022 e pronto, e neste momento já somos mais de 400, a maior organização do setor, e estamos a avançar com várias medidas no sentido de combater esta desigualdade, esta discriminação, no apoio a quem consegue fazer, quem é que é apoiado, quem é que é selecionado pelos festivais. Pois é simples de vermos, não é? Os festivais são dirigidos por homens, claro. Os críticos são todos homens, portanto há uma espécie de boys club formada que funciona sempre intocável. E portanto é muito difícil. Quando eu digo isto com imensa dor, claro. Porque eu acreditava desde o início, quando eu comecei há 25 anos, que as jovens que iriam começar depois de mim iria ser mais fácil, e hoje em dia eu trabalho com jovens que são jovens realizadoras e que trabalham comigo na montagem, em várias coisas, e é mais difícil para elas, eu acho, do que foi para mim. Pois. Portanto, aí o 25 de Abril ainda não chegou. Ainda não chegou. Porque continuamos a não ter o mínimo de igualdade de oportunidades nas pessoas que têm acesso a filmar. E não são só mulheres. Estou a falar de mulheres, minorias sexuais, pessoas racializadas. É muito importante dizer que as pessoas que vivem em Portugal podem viver e trabalhar em Portugal e descontar para os impostos de segurança social há 10 anos, continuam sem ter o direito a concorrer aos apoios do Instituto de Cinema. Isto é muito grave, claro. É uma desigualdade muito grave. Portanto, eu acho que neste momento temos que avançar com um sistema e com uma proposta, como existe em todos os outros países da Europa. Existe na Espanha, existe em França, existe na Inglaterra, existe na Suécia, que é o grande modelo, na Noruega, na Dinamarca, em todos os países da Europa existem cotas. Cotas para mulheres, minorias sexuais, minorias étnicas, pessoas com deficiência. Portanto, isto é fundamental, e fatores de valoração. Em França o projeto não é apoiado se não tiver na sua equipa estas pessoas. Logo, nem sequer é apoiado, nem sequer entra a concurso. Portanto, e o Brasil igual, o Canadá, que tem um modelo exemplar, que junta estas coisas das cotas com a majoração dos fatores. Portanto, Portugal está muito atrasado ainda, mas vamos a tempo, espero.
de conseguirmos levar esta luta para que não só eu, mas sobretudo que as jovens que estão agora a começar possam ter um bocadinho mais de justiça, não é? De igualdade, de democracia no seu percurso no trabalho. Porque há uma vertente muito importante da democracia, que é a democracia do trabalho. Sem dúvida. Voltando aqui outra vez aos livros e à literatura, como é que a literatura continua a influenciar o teu trabalho? Os livros... És uma leitora? Sempre. Eu estou sempre a ler vários livros ao mesmo tempo. Neste momento tenho sempre um livro que leio à noite e depois tenho outros livros que leio durante o dia. Portanto, são leituras separadas. Eu sou aquela pessoa que leva sempre um saco com livros e um caderno para escrever, para todo lado, e tenho sempre na minha sala, na mesa ao lado da minha sala, tenho 2 pilhas de livros. Normalmente uma pilha de livros é sobre o filme ou os filmes que eu estou a fazer, e a outra são os que eu estou a ler por prazer. Não quer dizer que não leio os outros também com prazer, mas que não estão ligados diretamente ao meu trabalho. E neste momento, na mesa da sala, tenho assim uma lista deste tamanho das Mulheres de Abril, não é? Do filme que eu fiz sobre estas mulheres lutadoras antifascistas e anticolonialistas, e na outra pilha está assim mais pequenina. Estou a ler neste momento o Contador de Sonhos, da Chimamanda. Quando são livros assim eu prefiro o original, portanto estou a ler no original, assim como a Butler ou mesmo a Bell Hooks, quando li a primeira vez li no original. Agora já se encontram boas traduções, mas aqui há uns anos atrás era muito, muito difícil e portanto eu queria ter acesso quando era em francês, inglês ou espanhol e eu conseguia ler, queria ter acesso ao livro original, à voz original. Acho que é o melhor hábito que se pode dar a uma criança é o da leitura. E tu conseguiste? Sim, o meu filho é um leitor ávido imenso e é conhecido por isso. Agora está numa fase revolucionária em que só lê política, o Manifesto Comunista, não sei o quê. Não estou a brincar, ele lê mesmo estas coisas em inglês, porque está na sua fase de construção da sua identidade política. Pronto. Muito bem. E portanto agora anda a ler grandes calhamaços e sempre ele desde pequenino, e eu aconselho a toda a gente que tem crianças a fazer isto, quando a criança ainda não sabe ler, é muito importante que se dê acesso ao mundo da leitura, ao mundo mágico da imaginação radical, que a literatura e a poesia, que os livros nos dão. Sim. E portanto o Dinis tinha menos de um ano, e eu já lhe lia sempre à noite. Portanto, eu sempre lia à noite e depois passamos do ser eu a ler para lermos a meias e depois começar ele a ler, mas eu ficava sempre ali com ele naquele momento em que ele estava a ler. E tenho a certeza que assim como eu fui salva por muitos livros quando era criança, ele também terá sido. E diz-me uma coisa, para além deste livro da Maria Lamas, As Mulheres do Meu País, há alguma outra obra que tu gostasses de transportar para o cinema? Olha, esta obra foi-me dada pelas minhas avós, pela minha mãe, portanto vem do lado da minha família, das mulheres da minha família, e foi assim a minha Bíblia. Nós não temos nenhuma religião, somos uma família ateia, agnóstica, e portanto este livro foi assim a minha Bíblia. Foi um livro que me acompanhou sempre, nas minhas várias casas. Eu fui estar para Coimbra, depois vim para Lisboa, então este livro para mim é como ter as minhas ancestrais ao meu lado. Há outros livros que foram importantes no sentido de, quando eu estou a fazer um documentário, por exemplo, li todos os livros escritos por mulheres sobre a sua luta antifascista e anticolonialista. Há uma pilha enorme. Está ali um livro da Margarida Tangarrinha, que eu tive a imensa honra de conhecer e filmar para as Mulheres de Abril. Foi a primeira mulher que nós filmamos
Exatamente, porque eu ligava-lhe quase todos os dias e uma vez liguei-lhe e ela tinha tido um acidente, ela estava ainda a viver sozinha em casa, tinha tido um acidente, tinha caído ao chão e foi hospitalizada. Então aí nós ainda não tínhamos dinheiro para filmar, mas eu convoquei a equipa toda, que percebeu a situação e acorreu, Claro. e combinamos com ela e fomos filmá-la, ainda bem, com toda a sua beleza e dignidade. Sim, sim, sim. A Margarida, uma pessoa Que manteve praticamente até ao final, até ao final. não é? Sim. E, portanto, filmamo-la nos seus últimos momentos de vida, de glória, aprendemos muito com ela. Depois, no último dia, levámos-la a jantar ao sítio preferido dela, que nós tínhamos perguntado às filhas, e levámos-la. E passamos uma noite muito emocionante e muito emocionada com ela. E alegra-me muito pensar que através do filme que está pronto e que irá sair este ano e da série, porque eu vou também fazer uma série Sim. com as histórias de cada uma delas, sendo um capítulo, um episódio da série, portanto eu vou ter um documentário para a televisão só sobre a Margarida Tengarrinha e já filmei a pensar nisso. O que me dá alegria é pensar que toda a gente vai ter acesso a quem era e à luta e à vida da Margarida Tengarrinha, o exemplo que ela foi. Nós também temos a alegria enorme da nossa biblioteca, de alguma forma, ter sido, ainda antes da inauguração, amadrinhada, digamos assim, pela Margarida, que vaticinou que esta biblioteca não iria ser certamente e só um depósito de livros. A propósito também do seu companheiro, do José Dias Coelho, que é a rua onde fica a biblioteca, tivemos o grande gosto de a entrevistar também. E tivemos aqui também um pequeno projeto chamado 25 de Abril na primeira pessoa, em que convidámos a Isabel do Carmo, a Aurora Rodrigues, o Domingos Abrantes, a Margarida já não podemos convidar nessa altura, mas portanto estamos muitíssimo curiosos por ver o filme As Mulheres de Abril. Tu achas que o cinema pode ter um papel na promoção da democracia e da cidadania? Eu acredito profundamente no cinema. Eu acho que a minha vida como pessoa, como artista, como cineasta, é uma vida de procurar, de descobrir formas de construir a liberdade. Para mim e para as outras pessoas. E eu acredito profundamente que o cinema tem o poder de construir e de fabricar essa liberdade, de imaginar futuros radicais de liberdade, de novas formas de viver sem medo, por exemplo, de viver sem discriminação, de imaginar um mundo onde possamos todos viver de uma forma digna. E mesmo tem um papel nos sítios concretos onde está. Ou seja, é uma forma de descolonizar e despatriarquizar os próprios... um filme, quando passa, tem esse efeito mágico, não é? Não numa pessoa, e até numa pessoa, se a pessoa estiver a ver sozinha em casa, porque hoje em dia nós vemos em casa, vemos no telemóvel, vemos no computador, no tablet, pronto. Mas acho que é ainda mais forte quando é num coletivo, nem que estejam 3 pessoas numa sala a ver num grande ecrã. Portanto, eu acredito profundamente no poder que o cinema tem de mudar a vida das pessoas. Estás praticamente a estrear, não é? O filme As Mulheres de Abril. Tens outros projetos já no horizonte? Tenho, sim. Tenho neste momento 3 filmes. Portanto, tenho o meu próximo documentário. É um documentário que vem na consequência disto tudo. Ou seja, eu tive a alegria de ser convidada pela Hilary Owen, que é uma professora de Oxford, para ser conselheira num projeto pioneiro de investigação de quem foram as primeiras mulheres do cinema português. As primeiras mulheres a trabalhar no som, a trabalhar na imagem, nos figurinos, na realização, em tudo. Portanto, as primeiras mulheres. Ela fez esta investigação profunda e no decorrer deste trabalho em conjunto, nós dissemos, mas temos que fazer um filme.
Porquê? Porque ao ir entrevistar estas mulheres, apercebemos o quanto elas eram absolutamente pioneiras, quando não havia nenhum trabalho sobre elas, a idade que elas já tinham, avançadíssima, 80s e que elas, algumas já a saúde debilitada, não é? Física, felizmente não mental, pensamos, o que me tinha acontecido a mim. E eu sempre quis ser realizadora de cinema, desde que vi o primeiro filme, desde o Ladrão de Bicicletas, mas o que me foi dito é que em Portugal não era possível para uma jovem mulher ser artista ou realizadora de cinema. Portanto, os meus pais já me tinham avisado que o 25 de Abril não tinha chegado ao cinema. Eu não acreditei, ainda prima teimosa como era, achei que não, mas eles tinham razão. Eu vivo uma grande precariedade exatamente por isso. Portanto, não é uma vida como seria se eu fosse realizadora em França ou em Espanha, de tudo. Claro. E isto também é importante para as pessoas que começam agora a terem essa noção da realidade. Mas eu sei que o cinema mudou a minha vida. Portanto, se mudou a minha vida, eu tenho a certeza que muda também a vida de muitas pessoas. E eu já assisti a filmes mudarem concretamente a vida das pessoas. Nós, enquanto seres humanos, oscilamos entre o sentimento de medo e o sentimento de esperança. E eu acho que este sentimento de esperança e este contraponto entre a tragédia e a comédia, que é muito o papel da arte, e é aí que nós nos revelamos enquanto seres humanos, é também uma essência do cinema. Sem dúvida. Então, antes de terminarmos, e porque somos uma biblioteca desculpa, pública, posso só voltar atrás? Claro que sim. Falei-te do filme e depois não terminei. Então, esta investigação com as mulheres e vamos fazer um filme, deu origem ao filme que eu escrevi com a Hilary Owen e que já estamos a começar a preparar neste momento para filmar, que se chama Dentro do Cinema, Fora do Ecrã, que é exatamente sobre estas mulheres. Há duas que eu destaco, que são a Margarida Cordeiro e a Manuela Serra, que são duas grandes realizadoras que fizeram obras-primas do cinema português e que depois não conseguiram continuar a filmar. E estão ainda vivas e podem falar do seu cinema e podem sonhar um cinema também para o futuro. E, portanto, este filme, este documentário é isso também. É um filme para lhes dar voz, não é? Aquela que não tiveram na altura. E há outro filme que eu estou a fazer agora, a convite do Batalha Centro de Cinema, que é para comemorar os 20 anos da Marcha LGBT do Porto. Que foi feita, é uma marcha muito especial, porque foi organizada por ativistas do Porto, por reação, foi uma demonstração de força no momento em que a Gisberta é assassinada. Ou seja, a Gisberta é assassinada em 2006 e os ativistas do Porto juntam-se e disseram, não, nós vamos sair para a rua e vamos fazer uma marcha. E eu estive lá presente há 20 anos e filmei essa marcha e foi muito impressionante. Não tem nada a ver com as marchas de Lisboa. Havia pessoas do povo na rua, as vendedoras de bolhão estavam lá. Era outra dinâmica. A marcha é uma coisa muito popular no Porto, muito coletiva, muito diferente do que é aqui em Lisboa. Pronto, eu sou do Porto. Sim. E então é com muita alegria que recebi este convite para fazer. E a curta-metragem vai estrear já em junho, no Batalha. Esta curta-metragem já em junho, sim. Muito bem. Então, Raquel, antes de terminarmos, e porque somos uma biblioteca pública, uma rede de bibliotecas públicas, que livros assim, 3 livros que te marcaram, assim, que aconselhasses mesmo a ler? Muitos, não é? Eu tenho uma casa cheia de livros e são muitos. Para além dos 2 que já falaste aqui, e que eu acho que sobre a história do nosso país, para quem quiser conhecer a história do nosso país, são fundamentais. As Mulheres do Meu País, da Maria Lamas, e As Memórias de uma Falsificadora, da Margarida Tengarrinha, são 2 livros absolutamente fundamentais. E eu trouxe 2 livros que me acompanharam nos últimos anos. Este Não Trocaria a Minha Jornada por Nada, da Maya Angelou. Este foi o livro que eu levei para a minha quimioterapia há 2 anos e que me acompanhou na minha primeira sessão de quimioterapia e por aí fora.
E também queria deixar aqui a minha mensagem para todas as pessoas que estão a passar por estes processos, não é? Hoje o cancro é quase uma doença crónica ou considerada a doença que abrange mais de metade das pessoas, não é? As diferentes formas dela. Sim, sem dúvida. E, portanto, nós também temos que encarar de outra forma. Não é uma sentença de morte, é algo com o qual nós temos que aprender a viver. E eu queria deixar aqui o meu agradecimento público ao Serviço Nacional de Saúde, com excelentes médicas e médicos que trataram de mim, excelentes enfermeiros, assistentes. Eu estou hoje aqui graças ao Serviço Nacional de Saúde e, portanto, por muito desfalcado que ele tenha sido nos últimos anos... Claro, é de uma importância vital. É de uma importância vital. Portanto, eu aconselharia este livro, é muito pequenino e é um livro que me encheu a alma completamente. Depois há outro que é uma bíblia para mim, Tudo do Amor, da Bell Hooks. A Bell Hooks diz uma coisa muito, muito importante e que me marcou muito, que é o amor é normalmente um substantivo, mas nós viveríamos muito melhor se pensássemos o amor enquanto ação, ou seja, o amor é um verbo. O amor é o que o amor faz, é uma ação. E depois ela fala muito sobre a forma que nós vivemos, nós pessoas, umas com as outras. E eu acho que este é o livro que eu mais ofereci. Quando saiu, ofereci ao meu pai, ofereci ao meu irmão, ofereci ao meu filho, ofereci a toda a gente da minha família. Acho que é um livro que nos faz muita falta e que nos guia assim no dia-a-dia. Pode-se ler quando se quiser, abre-se um bocadinho e lê-se um bocadinho, depois abre-se. Aprendi imenso com este livro e recomendo muito. E depois eu trouxe também o nosso manual da Mutim, da Associação das Mulheres Trabalhadoras das Imagens em Movimento. Nós sentimos e depois constatamos com o nosso estudo sobre como é que é ser mulher e trabalhar em cinema e no audiovisual em Portugal, que haviam práticas terríveis de assédio moral, assédio físico, assédio sexual, más práticas constantes. Era a queixa de mais de 60% das mulheres, ou seja, na realidade não havia mulheres que tivessem trabalhado em Portugal que não relatassem episódios concretos e bastante violentos de assédio no trabalho. E, portanto, nós percebemos que era uma prioridade. Portanto, convocamos uma boa equipa de mulheres, desde juristas a sociólogas e a especialistas nessas áreas, e fizemos este manual de boas práticas, que é gratuito e que nós podemos levar a quem quiser. Está na internet, no site da Mutim, é só descarregar, e que tem esta apresentação e que diz coisas muito, muito importantes e que funciona mesmo como um manual. E que eu espero que seja uma forma de nós contribuirmos para que o 25 de Abril chegue finalmente ao cinema. Raquel, foi um prazer enorme falar contigo. És de facto uma inspiração para mim e creio que para todos aqueles que, todos e todas os que vão ouvir este podcast. Foi mesmo uma grande alegria ter-te aqui connosco. Muito obrigada, Raquel, e um beijinho. Muito obrigada, eu. Muitos parabéns. Foi uma alegria vir aqui. Obrigada. E este é um espaço exemplar e muito grata pelo trabalho que fazem aqui. Obrigada também, da nossa parte. O filme As Mulheres do Meu País vai ser apresentado na Biblioteca de Alcântara José Dias Coelho no dia 7 de março, às 17 horas. Estão todos e todas convidados. E para ter acesso a mais conversas inspiradoras, podem subscrever o podcast Ponto de Encontro em qualquer plataforma de podcast que utilizem. Obrigada!